Em toda a minha vida como cristão, eu nunca vi uma mensagem sobre Zaqueu tão explicada como a mensagem desse pastor aqui. Gente, olha só o que ele falou acerca de Zaqueu. Presta atenção nesse vídeo. Zaqueu, ele foi uma pessoa tirada do meio do seu povo para prejudicar o seu povo. O Império Romano pegou Zaqueu e fez ele trabalhar em prol do Império Romano. Então o Império ficava cada vez mais rico e o povo de onde Zaqueu saiu ficava cada vez mais pobre. Então Zaqueu ele era odiado pelo seu povo. Então quando Jesus está passando por Jericó, Zaqueu quer ver Jesus. Então o que ele faz? Ele é pequeno, ele é de baixa estatura e a multidão é muito grande. Então tem dois problemas, o tamanho dele, que ele é pequeno, e a multidão que é muito grande. Então a gente precisa entender o seguinte, para a gente ver Jesus, algumas coisas que estão pequenas na nossa vida precisa crescer. Porque ele era de baixa estatura. Então a gente precisa entender que para ver Jesus, aquilo que está pequeno precisa crescer. Por exemplo, a misericórdia precisa crescer, a oração precisa crescer, a renúncia precisa crescer, a busca precisa crescer. Mas tem coisas que era grande, a multidão era grande. Então tem coisas que está grande. Então o pecado a gente tem que cortar. A língua maldizente a gente tem que cortar. A calúnia a gente tem que cortar. Tudo aquilo, o medo a gente tem que cortar. Tudo aquilo que nos impede de aproximar dele a gente corta. E tudo aquilo que está pequeno a gente aumenta. Está entendendo? Então, ele era pequeno, a multidão era grande, mas ele teve uma ideia. Como eu sou pequeno, a multidão é grande, eu vou subir uma árvore. Ou seja, eu vou fazer o que ninguém está fazendo para viver o que ninguém está vivendo. O segredo de viver o que ninguém está vivendo é fazer o que ninguém está fazendo. Então, ele subiu na árvore para quê? Para ver Jesus. O interessante é que Jesus está passando e antes dele ver Jesus, Jesus já viu ele. Eu queria dizer isso para vocês, que Jesus já te viu, sabe aonde você mora, sabe o seu endereço e o intuito dele hoje é mudar a sua vida e mudar a sua história. Então ele falou assim para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Por que ele manda Zaqueu descer depressa? Porque descer fala de humildade. Gente humilde desce, se submete, se humilha. Ele está dizendo o seguinte, para você me ver, você pode até subir, mas para me conhecer, você vai precisar descer. Se você não descer, se você não for humilde, você não vai se tornar um amigo de Deus. Jesus entra na casa de Zaqueu e quando ele entra lá, Zaqueu fala, se eu roubei, eu quero devolver, se eu prejudiquei, eu quero restituir. Conclusão, Jesus não quer o que você tem, mas vai usar o que você tem para revelar quem você é. O jovem rico, por exemplo, ele tinha tudo. Ele falou assim, eu sigo todos os mandamentos, o que me falta para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, na nossa linguagem, você precisa desapegar. Pega o que você tem, vende os pobres e me segue. Ele não quis desapegar, porque Jesus sabia que o coração dele estava nas riquezas. Jesus queria o dinheiro dele? Não, mas usou o dinheiro que ele tinha para revelar quem ele era. Jesus não quer o que você tem, mas vai usar o que você tem para revelar quem você é.